Então você toca em um botão e algo acontece. É assim que o mundo funciona, certo? Bem, não exatamente. O mundo está realmente cheio de botões que estão lá apenas para parecer que fazem alguma coisa, enquanto na verdade são inúteis. E não apenas botões, existem muitas coisas sem motivo aparente. Número 1. Botões de travessia de pedestres. Se você mora em uma cidade grande, provavelmente já viu esses botões colocados logo abaixo de uma enorme placa dizendo pressione o botão e aguarde a luz verde, ou algo parecido. Não sei quanto a você, mas sempre o pressiono prontamente, embora nem sempre funcione como deveria. Ou será que funciona? O problema é que às vezes as autoridades de transporte desativam a funcionalidade desses botões de tráfego de propósito. Em Nova York, por exemplo, existem 1000 deles, mas atualmente apenas 100 realmente funcionam quando você os pressiona. Todo o resto não passa de decoração. Eles costumam ser chamados de botões placebo, porque tudo o que fazem é criar uma ilusão de controle. Você pressiona um botão e espera que algo aconteça, sem saber que o processo é automático. Tais botões têm um efeito psicológico importante, fazem parecer melhor do que não fazer nada. Ao pressionar o botão em uma travessia, você tem mais certeza de que a luz eventualmente mudará para verde. Caso contrário, quem sabe? Talvez ela continue vermelha para sempre? De qualquer forma, alguns desses botões funcionam e ninguém lhe dirá exatamente quais. Para que você não se sinta tolo esperando e esperando, é melhor pressionar o botão de qualquer maneira. Mas por que os desligaram? Porque o sistema de semáforos acabou ficando muito mais complexo, especialmente nas grandes cidades. Se você dirige, percebe que às vezes entra em uma onda verde, isto é, quando todos os semáforos permitem seguir em frente. Isso acontece quando você dirige na velocidade ideal e não há obstáculos no caminho, como cruzamentos não regulamentados. Mas se houver um semáforo com um botão de cruzamento em funcionamento, ele poderá ficar vermelho a qualquer momento e sua onda verde terminará. Portanto, para não atrapalhar o funcionamento de toda a rede, muitos desses botões foram transformados em botões placebo. Número 2. Botões para fechar a porta do elevador. Se você mora, digamos, no 15º andar e está com pressa de chegar em casa porque sua bexiga está prestes a estourar, por exemplo, você provavelmente se sentirá bem correndo pelas escadas. Mas se você decidir esperar pelo elevador, apertará o botão de fechar a porta até que as portas finalmente se fechem, coisa que elas farão lentamente. Desculpe te desapontar, nem todos os botões de fechar são igualmente eficazes. Nos Estados Unidos, esses botões não funcionam. As portas do elevador permanecerão abertas pelo tempo que lhes for designado, não importa por quanto tempo ou quantas vezes você apertar esse botão. As raízes disso estão na legislação. A Lei dos Americanos Portadores de Deficiência, de 1990, afirma que as portas dos elevadores devem permanecer abertas por tempo suficiente para que qualquer pessoa com alguma deficiência de movimento, seja uma cadeira de rodas ou muletas, possa entrar sem problemas. Portanto, a menos que você seja um trabalhador do serviço de emergência ou conheça o código de programação, não poderá fazer as portas fecharem mais rapidamente. Talvez seja melhor mesmo subir as escadas. Se você não mora nos Estados Unidos, suas chances de encontrar um botão que realmente funcione para fechar o elevador são muito maiores. Em muitos países, não existem regulamentos tão rígidos, então se pode encontrar facilmente um elevador onde, se você pressionar o botão de fechar as portas, elas realmente serão fechadas imediatamente. Como um bônus adicional, se você pressionar o botão de abrir as portas logo depois, o elevador poderá parar no meio do caminho e as portas se abrirão novamente. Número 3. Controle de termostato em hotéis e escritórios. A maioria dos executivos concorda comigo. Ter um termostato no escritório é uma necessidade, não um luxo. E às vezes, há verdadeiras batalhas entre aqueles que gostam de se refrescar e aqueles que preferem suar. A propósito, qual deles você é? Compartilhe nos comentários. Mas a verdade é muito mais dissimulada, acho que essa é a palavra. Veja, a maioria dos edifícios de escritórios possui um sistema de aquecimento central, ventilação e ar-condicionado, sistema de HVAC. E o importante desse sistema central é que você não pode modificá-lo de qualquer lugar fora da central de controle. De fato, existem 2 tipos gerais de termostatos para escritório, um que é placebo total e outro que o é apenas parcialmente. O tipo de placebo total fala por si mesmo. Tudo o que é mostrado nessa pequena tela digital é uma mentira. Você pode pressionar os botões da maneira que quiser,
e os números mudarão, mas a temperatura permanecerá a mesma. O termostato do tipo placebo parcial tem um pouco de influência. Ele pode mudar alguns graus em ambas as direções, mas não mais do que isso. Portanto, se você pressionar o botão para diminuir a temperatura de 22 para 16 graus Celsius, tenha certeza de que na realidade ela ficará em algum lugar perto de 21 graus Celsius. Você poderá ouvir o zunido das aberturas e a máquina aparentemente entrará em movimento. Isso e uma ligeira queda de temperatura criam a sensação de que você realmente está no controle. O efeito placebo está no fato de que você acredita que algo mudou e seu corpo reage de acordo. O mesmo vale para muitos hotéis também. Se o seu quarto estiver equipado com um termostato, você pode ter certeza de que ele cria apenas uma aparência de atividade, mantendo a temperatura ambiente, não importa o que você faça. Número 4. Barras de progresso. Sempre que você baixa um arquivo da internet ou instala um novo aplicativo no seu dispositivo, vê uma barra informando quanto tempo resta para esperar. Já viu isso travar em 99% por, para sempre? Sim, é exatamente o que parece. A barra de progresso é sempre extremamente imprecisa. Um de seus criadores, Brad A. Myers, disse que o objetivo da barra nunca foi mostrar o progresso real. Seu principal objetivo era, e ainda é, acalmar os usuários. E eles não parecem se importar. De acordo com os testes que Myers realizou com sua equipe, os usuários não se importam com a precisão da barra de progresso. Eles apenas preferem ter um indicador de que algo está acontecendo. Quando nada acontecia na tela, eles tinham a sensação de que algo estava errado, ou de que o download não estava funcionando. Honestamente, eu mesma começaria a apertar teclas aleatórias se visse apenas uma tela em branco. Número 5. Contadores de calorias em esteiras. Que sensação agradável é correr em uma esteira e ver as calorias queimarem em tempo real. Só que essa queima pode não ser exatamente o que você espera. Ao correr, você queima calorias com certeza, mas a quantidade precisa depende de vários fatores, como peso, condicionamento físico geral e percentual de gordura corporal. Receio lhe dizer que o que você vê na tela é outro placebo. Nesse caso, não é totalmente inútil. A contagem de calorias mostra a média do que você poderia obter se tivesse, com uma constituição corporal média. Este contador está lá, mais uma vez, apenas para lhe mostrar que você está fazendo tudo certo. A desvantagem é que, mesmo que você não esteja fazendo o que é certo, a esteira não o informa. É por isso que não é recomendado depender apenas do maquinário. Contrate um personal trainer para obter melhores resultados. Número 6. Falhas amenizadas. Agora, não se trata tanto da ilusão de obter o controle, mas de você manter a calma. Você fica louco quando vê uma mensagem de erro na tela do seu PC ou de outro dispositivo? Eu, com certeza. Muitas empresas encontraram uma saída para esse inconveniente. Por exemplo, se você ativar um aplicativo que tenha recomendações personalizadas e elas falharem por algum motivo, você nem saberá. Em vez disso, você verá uma tela com opções comuns que provavelmente também lhe atrairão. E tudo começou na década de 1960, quando o sistema telefônico 1ESS foi inventado nos Estados Unidos. Quando uma tentativa de chamada falhava, o sistema não avisava, mas simplesmente mudava para outro destinatário. Então, quando alguém atendia o telefone do outro lado da linha, você se desculpava por ter discado o número errado e tentava novamente. Dessa forma, você não sentia a frustração de ter uma ligação falha. Então, agora você sabe. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.